Olá, neste vídeo nós vamos ver como construir e interpretar um diagrama de boxplot. Para ilustrar esses gráficos, nós estamos utilizando esse arquivo de dados, Joule2, com o acréscimo de duas variáveis que são o resultado da conversão das variáveis sex e tanner para fatores. Então estou aqui no R-Comanda e vou carregar o conjunto de dados, Joule2. Então clico em dados, carregar conjunto de dados. Então vou selecionar o Joule2, que salvamos anteriormente. Vou abrir. Lembramos que esse arquivo de dados contém duas variáveis sexcat e tannercat, que são o resultado da conversão de tanner e sex para fatores. O diagrama de caixa, em inglês, Box and Whisker Plot, ou simplesmente boxplot, é um dos mais úteis diagramas para visualizar a distribuição de dados numéricos. Para explicar como o mesmo é construído, vamos criar um diagrama de boxplot selecionando a opção Gráficos Boxplot. Vou selecionar a variável IGF1, fator de crescimento parecido com a insulina, tipo 1. E na aba Opções, vou marcar essa opção, não identificar outliers. Vou colocar um título para o gráfico. Por exemplo, boxplot de IGF1. E vou clicar em OK. O gráfico aparece aqui. Para interpretar o boxplot, vamos obter as estatísticas descritivas da variável IGF1. Então, vou aqui em estatísticas, resumos numéricos. Vou selecionar a variável IGF1 e clicar em OK. Então aqui eu tenho as estatísticas da variável IGF1, a média, desvio padrão, a distância interquartil, o mínimo, percentil 25, percentil 50, percentil 75 e valor máximo. Número de observações e número de valores faltantes no conjunto de dados. Vou copiar os valores do mínimo, percentil 25, mediana, percentil 75 e máximo para a tabela que eu vou mostrar a seguir e interpretar esse boxplot. Tem aqui o boxplot da variável IGF1 e aqui os valores mínimo de IGF1, percentil 25, percentil 50, percentil 75, valor máximo. Essa linha de baixo da caixa corresponde ao percentil 25. Essa linha superior da caixa corresponde ao percentil 75. Essa linha que divide a caixa em duas partes corresponde à mediana. Então, essa distância da linha superior da caixa para a linha inferior é a distância interquartil. É o percentil 75 menos o percentil 25. Essas duas linhas que saem da caixa para cima e para baixo são chamados whiskers, ou bigode, em português. A partir do limite superior da caixa, que é o percentil 75, se eu somar 1,5 vezes a distância interquartil, eu vou obter esse valor aqui, 853,25. Mas o maior valor de IGF1 no conjunto de dados menor ou igual a 853,25 é 853. Então, esse ponto é o limite superior do whisker. Então, para verificar esse ponto 853, eu vou voltar ao R-Comanda. Vou ordenar os valores da variável IGF1 usando este comando sort. Entre parênteses, vou colocar a variável Joule2 IGF1. Então, uso o nome da variável precedido do dólar para separá-la do conjunto de dados Joule2.
Vou clicar em submeter e os valores da variável IGF1 vão aparecer ordenados aqui na tela. E podemos observar que o valor 853 é o maior valor de IGF1, que é abaixo do percentil 75 mais 1,5 vezes a distância interquartil. Voltando ao gráfico, podemos ver que o limite superior do bigode de cima é igual a 853. Como o máximo da variável IGF1 é igual a 915, que é maior do que o limite superior do Whisker, nós temos alguns pontos acima do Whisker que são indicados como outliers e representados por pontos. Na parte de baixo, o comprimento máximo do Whisker também seria 1,5 vezes a distância interquartil para baixo. Porém, o valor do percentil 25 menos 1,5 a distância interquartil vai ser igual a menos 188,75. Obviamente, o valor de IGF1 é um valor positivo e o mínimo de IGF1 nesse conjunto de dados é igual a 25. Então, o Whisker inferior ele vai até esse limite inferior, que é o mínimo de IGF1. Por isso, esse comprimento do Whisker inferior é bem menor do que 1,5 vezes a distância interquartil e não temos outliers para baixo. Outliers podem ser valores que tenham sido devido a erros de medição, mas também podem ser valores legítimos. Por exemplo, em um box plot de altura de alunos do curso de medicina, um valor com 2,10 metros pode ser identificado como um outlier, mas pode perfeitamente haver um aluno com essa altura. O box plot fornece diversas informações: os valores do primeiro e terceiro quartis, a mediana, a simetria ou assimetria dos dados e presença de outliers. A simetria ou assimetria da distribuição de valores da variável é indicada pela comparação das distâncias entre a mediana e o percentil 25 e a distância entre a mediana e o percentil 75 e também pelos tamanhos dos Whiskers superior e inferior. Dá para ver que nesse exemplo a distância da mediana ao percentil 25 é um pouco menor do que a distância da mediana até o percentil 75 e que o Whisker superior é bem maior do que o Whisker inferior. É possível construir Whiskers com diferentes valores do que o aqui mostrado, assim como pode ser usados a média e desvio padrão para construir os limites da caixa. Porém, o método apresentado nesse exemplo é o mais utilizado e é o padrão usado nesse comando boxplot do rcommand. Então, antes de construir um boxplot num software que você estiver usando, é importante saber como este software vai construir o boxplot. Esse boxplot mostra a distribuição de todos os valores de IGF1. Podemos construir um boxplot de IGF1 para cada categoria de Tanner, ou por sexo, ou por combinação de sexo e classificação de Tanner. No próximo vídeo, vamos construir boxplots de IGF1 para cada categoria da classificação de Tanner e interpretá-los. Até lá!